square was well sheltered, so there was no wind to worry about. I had to aim one notch above the target to compensate for bullet drop. I controlled my breathing to steady my aim, and then... shoot. E aí, aqui é o Zangado de Vale Não A Pena Jogar, e o game que eu vou analisar hoje para vocês por completo é o Sniper Elite V2. Então o nosso ritual de sempre, vocês já sabem para assistir os vídeos, já decoraram, né? Tenho certeza. Beleza? Então vem com o tio. Sniper Elite é um game de tiro em terceira pessoa, ambientado na Segunda Guerra Mundial, com alguns elementos táticos de espionagem, desenvolvido pela Rebellion e distribuído pela 505 Games. Eu confesso que quando eu vi o dedinho da Rebellion eu fiquei um pouco preocupado, né, não? Porque ela foi a mesma produtora de Never Dead. Pra quem se inscreveu há pouco tempo no canal e ainda não deu tempo de assistir todos os vídeos, eu fiz uma análise desse jogo em questão, então vai lá, confere aí, vocês vão entender a minha preocupação e do que eu tô falando. Esse jogo é um remake de Sniper Elite, game de 2005, obviamente da mesma produtora. Mesma data, mesmo local, mudando apenas o protagonista. Começando pelo enredo. O game é daquele tipo de jogo que tem um enredo conceitual. Inscrito novo, nunca ouvi esse tipo de argumento? Eu explico. São aqueles jogos que tem apenas justificativa para os atos, aquela história explicada tipo em 2 linhas de texto, não tem profundidade, não tem personagens marcantes, não tem nada parecido. O protagonista se chama Carl Fairburn, oficial americano da OSS, que entra em Berlim no ano de 1945, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. A função do cara é exterminar ou salvar cientistas alemães, isso varia de fase para fase, e é isso aí, acabou, já era, é nóis. Como eu disse para vocês, é apenas um conceito, definido em 2 ou 3 linhas. Antes de começar realmente a análise do game, eu queria que vocês entendessem uma coisa. A Rebellion, teoricamente, é uma empresa nova no mercado. E como a maioria dessas empresas novas, seus orçamentos para desenvolver um game são muito menores do que das grandes empresas. Então tenham essa informação em mente, porque tecnicamente falando, cara, o game vai ficar para trás em quase todas as categorias da análise. Em quase todas eu vou ter que reclamar. Mas vão sempre juntando os detalhes mais importantes que eu disser para vocês terem seus próprios julgamentos no final do vídeo. E esperem até a conclusão da análise. Então vamos começar pelo tempo de game. O jogo é extremamente curto, ele tem cerca de 10 ou 11 fases, contando com o prólogo, e cada fase você não demora mais do que 20 minutos, mesmo jogando pela primeira vez. Então dependendo do seu tempo disponível, se você pegar para jogar, sei lá, domingão, chato pra caralho, você brigou com a namorada, tem nada pra fazer, é perigoso você zerar no mesmo dia, dependendo da sua disposição e da sua retardeza. Os gráficos do jogo na versão dos consoles são legaizinhos, cara. O índice de serrilhados é bastante alto e os efeitos de luz, sombra e fumaça são um pouco ultrapassados. Eu não me importo muito com isso, mas para as pessoas que priorizam gráficos, vão reclamar muito. Na versão PC já dá uma melhorada considerável, mas ainda assim o motor gráfico do jogo não é muito potente para os dias de hoje. A ambientação do jogo é geralmente em cidades destruídas pela guerra, o caminho a ser seguido é 100% linear, e se vocês repararem bem, vários prédios são reaproveitados nas outras fases, então dá uma sensação que você já passou por ali várias vezes. O jogo possui cutscenes e nelas a gente nota os problemas gráficos com mais exatidão, com mais precisão. A expressão facial dos personagens é bem mal feita, há também alguns filmes com imagens de guerra, mas são bem pouquinhos. A trilha sonora do game é um pouco ausente e por mim passou meio que despercebida. Ah, Zangado, mas jogo de guerra não precisa ter trilha sonora. Ah é? Fala isso pra Medal of Honor, que recebeu inúmeros prêmios pela trilha. Vocês viram na saga Medal of Honor? Trilha sonora é importante em todos os tipos de jogos, mesmo em games de terror. A diferença é que tem a hora e local para ela aparecer. E nesses momentos ela deve ser marcante, porque ela ajuda muito mais a cena em questão, ganhar vida, ganhar força. Os controles do jogo são bem simples, seguem o padrão da maioria dos games do gênero, então é de boa.
A movimentação, eu não vou dizer o mesmo, cara. Tanto o seu personagem quanto os inimigos são bem travadões, assim. Eles não são muito articulados. Por exemplo, se você tá em algum lugar alto e se joga, o cara mal dobra os joelhos na queda. É como se fosse um pedaço de madeira caindo, tipo duro. Quando você atira em um inimigo, a reação ao tiro dele é muito simples. O cara não sai mancando, não sai se arrastando, não tem nada. Daí vocês devem estar pensando, porra Zangado, até agora você só falou bem dos controles. É por isso que eu disse no início do vídeo que vocês têm que entender as limitações técnicas da Rebellion. Eles vão ficar para trás mesmo nas análises comparando com os games de hoje em dia. Não tem jeito. Mas também, como eu disse no início do vídeo, vão prestando atenção e não tirem conclusões ainda. Ao passar de fase entra o loading. É um pouco demorado, mas pelo menos a fase em si corre direto, sem interrupções. A dublagem do jogo é ok, são poucos os diálogos em cutscenes, a maioria da história é contada de uma forma narrativa durante o próprio load de uma fase para outra, e os alemães pelo menos falam alemão. A física do jogo é boa e não é boa. Uma granada pode estourar no pé de um cara, o corpo dele parece chumbo, o cara mal sai meio metro do chão. Porém, quando você vai atirar com um rifle, a física, o vento, tudo influencia, e com muita realidade. E sobre os elementos de espionagem do jogo, Zangado, fala aí pra gente. Beleza. O game te permite utilizar alguns elementos. Você pode armar minas, armadilhas, jogar pedra para desviar a atenção dos inimigos, atirar com um revólver que possui silenciador, carregar corpos mortos para poder tentar esconder, quebrar o pescoço dos caras quando eles estão de costas. Não chega a ser um Sam Fisher ou Snake, mega fucking boss espiões, mas falando nisso, quem será que venceria dos dois, hein? Ia ser um combate massa, velho. Mas enfim, o jogo tem alguns recursos de espionagens legaisinhos, mas a questão é a seguinte, eu só usei quebrar pescoço, atirar com silenciador e atirar pedra. E só. Ah, mas por que, Zangado? Como é que você se infiltrava? Pois é aí que eu tô querendo chegar para explicar para vocês. Vocês lembram de Snipe Ghost Warrior, certo? Tem até uma análise no canal também. Jogo de mesmo estilo, mas em primeira pessoa e sem temática de Segunda Guerra Mundial. A diferença é o seguinte, em Snipe Ghost Warrior você tem que se infiltrar sem ser visto. Você tem que matar sem ser notado. Você tem que concluir a fase e ir embora dessa forma. Do contrário, ou dá game over, ou pouquíssimos tiros já te matam. Para de enrolar, Zangado, porra. E daí? Em Sniper Elite, jovem, se você tocar o foda-se, você pode tocar. Você pode ir metendo bala na cabeça de todo mundo sem se preocupar com amanhã. Você aguenta vários tiros, além de ter o bom e velho recovery. Ah, Zangado. Mas daí você tá jogando a porra do game errado. Você mesmo disse que a gente tem que jogar certo no vídeo do Amnésia. Concordo. Metal Gear Solid, Splinter Cell e até mesmo Snipe Ghost Warrior, você tem que jogar assim. Na verdade, você é obrigado a jogar dessa forma. Sniper Elite não é um game de espionagem, é um game de tiro, é um game de ação com alguns elementos de espionagem disponíveis. Por isso que não dá game over, sacaram? E mais, mesmo que você jogue tentando usar os elementos de espionagem, porque você gosta desse tipo de coisa, não dura muito. 100% das fases o bicho pega. Mesmo que você vá silenciosamente até um certo trecho, algo vai acontecer na história da fase que todo mundo vai vir atrás de você, o alarme vai disparar. Então chega em um certo ponto que você tá cagando e andando, velho. Se o povo tá te notando ou não. O grande lance de Sniper Elite é atirar com a porra do rifle. Quando você vai atirar, distância, vento, influenciam no trajeto da bala. A respiração do personagem também. Mas você pode prender a respiração por um tempo para focar e ter o tiro com mais precisão. Batimento cardíaco também influencia. Se você estiver nervoso por um tiroteio, sua respiração aumenta e por consequência a sua arma vai tremer mais. Ao disparar, a câmera algumas vezes acompanha o trajeto da bala, assim como o Max Payne 1 fazia. E vários outros games hoje em dia também fazem. A diferença é que quando as balas acertam, o game pegou o X-Ray do Mortal Kombat. Mostra a bala destruindo os órgãos internos, destruindo os ossos. O esquisito é o seguinte, às vezes você atira e aparece o X-Ray. Beleza. Às vezes você atira e aparece a bala atravessando o cara, sem X-Ray. Beleza. Às vezes você atira, a bala acerta e nada acontece, sai tipo um sanguinho. Não tem muita lógica, mas acontece. Ah, Zangado, não é só legal na primeira vez, você vê o X-Ray na primeira vez, você fica muito louco, mas depois enjoa? Não, não enjoa. Vocês não vão enjoar dessas coisas, cara, é muito foda. E quando você acerta duas pessoas ao mesmo tempo, você vê que a bala perdeu a força quando acertou o primeiro e a maneira que ela continua a voar é diferente. É lindo demais, cara. Ah, e detalhe, se você estiver na cintura do cara
e lá tiver uma granada, ela explode. E se você acertar o saco do cara, o testículo do cara explode. E se o cara estiver deitado, você tirar na boca dele, a bala sai no toba, mano. E a inteligência artificial dos inimigos? Pois é, no geral é ok. Mas se a gente for um pouquinho mais detalhista, e é claro que eu vou ser detalhista, desde quando eu não sou, né? A gente percebe algumas falhas. Eu vou explicar pra vocês. Quando eu era um jovem gafanhoto, como vocês, nos games da minha época, a gente tinha a possibilidade de empilhar corpo. Que porra é essa? Explica. Explico sim. Visualizem o que eu vou dizer. Você tá jogando um game de tiro e tá em um corredor. Ao final desse corredor, você vai virar pra direita, em outro corredor, certo? Ok? Pois é, no final do corredor você vai topar com um cara, com um inimigo, e você vai atirar na cara dele, ele vai morrer, e aí você volta pro corredor antes da viradinha, da dobradinha. E aí o barulho do tiro ou o grito do cara vai chamar mais inimigos. Todos os inimigos vão aparecer exatamente no mesmo lugar onde o anterior estava e vão morrer da mesma maneira. E é aí que você faz a pilha de corpos, de cadáveres. Há anos que eu não via isso, mas em Sniper Elite aconteceu. Em todas as fases haverá um momento que você vai estar posicionado no alto de alguma coisa e vai pipocar tiro de rifle lá de cima. É aí que o game brilha, então oportunidade para isso não vai faltar. Em uma fase, o objetivo era resistir a 3 ataques alemães. O primeiro ataque vinha com 6 soldados e um tanque de guerra. Um desses soldados foi para próximo de uma mureta. Eu atirei e matei. Beleza. Quando um cara morre nesse jogo e algum soldado encontra o corpo, ele vai até o corpo verificar. Legal. Quando ele encontra um companheiro caído, ainda agonizando, ele tenta carregar o companheiro. Legal também. Mas isso quando encontra, certo? Ele não sabe o que houve e daí tenta verificar. Agora, quando tá todo mundo ali, todo mundo viu um cara tomar um headshot, cair morto, se deslocar até o companheiro e se ajoelhar é pedir pra morrer. E o mais engraçado é que eles eram organizados. Tipo, eles faziam isso 1 a 1. Pra ficar mais fácil pra mim. Tipo, um ia lá, ajoelhava, eu dava um tiro na cabeça. Aí ficava 2 mortos. Aí o outro ia lá, ajoelhava entre os dois e dava um tiro na cabeça. Aí ficava 3 mortos. Aí o outro lá ajoelhava. Ou seja, eu fiz uma pilha de 6 corpos no mesmo lugar. Outro exemplo que aconteceu. Uma fase começa, tem uma rua longa, e nela tem 3 inimigos logo à frente. Você mata eles do jeito que você quiser. Vamos supor que você pega o rifle e desce o tiro. Ou você manda uma granada. Foda-se. Matou os 3. Hora de avançar. Você avança. Entra em um prédio logo à frente, logo ali. E quando você entra nesse prédio, tem mais soldados lá dentro, vivendo a vida deles, dormindo, fumando, e você pensa, porra, dava pra ouvir perfeitamente os gritos e tiros, quanto mais uma explosão que aconteceu logo ali na frente. Por que que todo mundo que tava aqui dentro não foi lá fora verificar? E o pior, são os caras que estão na janela, olhando a paisagem, fumando, fazendo o escambau, sendo que lá embaixo, se eles só virarem o pescoço deles pra baixo, eles vão ver 3 cadáveres estendidos no meio da rua. Ué, mas você sabia que acontece isso então, Zangado? Eu até sei, cara. Na verdade, nenhum desses soldados desse prédio estavam ali antes, quando você matou os 3 primeiros. Como assim? A partir do momento que você entrou no prédio e teve o checkpoint, os bots surgiram em suas posições da fase. Então eles não ouviram nada, já que eles não estavam ali antes. Entenderam? Esse é um tipo de falha de programação que acaba passando despercebido pelos criadores. Quando os inimigos localizam a sua presença, cria uma espécie de sombra da sua última posição e eles vão vir atrás dessa sombra. Então cabe a você se afastar dali para tentar pegar eles desprevenidos. Bom, agora vamos à tão aguardada conclusão. Para todos os gamers, amantes de games de tiro, o que mais a gente gosta de fazer em um game de tiro? Seja ele de primeira ou de terceira pessoa. A grande maioria, eu tenho certeza que vai dizer que é acertar a porra de um headshot. Então alguns jogos, como o próprio Sniper Elite, focam nesses momentos mágicos, que são os headshots, e ainda dão uma incrementada boa nisso daí. O jogo é divertido? Sim, é divertido. O jogo é legal? Sim, é legal. Mas não é marcante e não tem multiplayer, além de ser curto demais. Para as pessoas que têm interesse em adquirir o jogo, deem uma boa pesquisada nos preços. Eu recomendo que vocês comprem até uma versão usada, para gastar menos. Eu joguei, eu gostei, mas é simples demais. E como o dinheiro não é capim, não se esqueçam de pesquisar com paciência antes de adquirir o jogo. O game possui um capítulo extra que traz algumas armas novas, e nesse capítulo tem uma missão de matar o Hitler. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado.
Não se esqueça de avaliar o vídeo. Se gostou de estar no canal, se inscreve. Se quiser comentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Grande abraço a todos vocês, jovens. Tudo de melhor sempre. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.